Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal mais uma vez. E hoje nós vamos aprender a resolver equações do segundo grau usando a famosa equação de Bhaskara. Nós vamos ver, por exemplo, como é que resolve x ao quadrado menos 5x mais 6. Vamos ver como resolve 3x ao quadrado mais 12x mais 12. Vamos ver como é que resolve menos 2x ao quadrado menos 10x igual a zero. Vamos ver o que é uma equação. Então eu espero que você fique com a gente até o final. Lembrando sempre que você é muito bem-vindo. Esse canal é para adulto, para criança, para adulto que quer ensinar a criança, para o pai, para a mãe, para avô, avó, tio, tia, para quem quiser ajudar uma criança em seus estudos, mas para você também que de repente está estudando para algum concurso e precisa saber resolver equação do segundo grau. Então fica com a gente até o final que a gente vai fazer alguns exemplos aqui de equação do segundo grau, tá bom? Eu tenho certeza que até o final desse vídeo você não vai ter mais dúvida. Mas se tiver dúvida, você escreve aqui nos comentários. Lembrando sempre que não existe dúvida boba, todo mundo tem dúvida. Eu sempre perguntei tudo, sempre tirei minhas dúvidas, porque é assim que a gente aprende. Ninguém nasce sabendo nada, então você não tem que ter vergonha de nada. Vamos juntos aqui com calma, aprendendo, perdendo o medo de matemática, porque não é para ter medo. É só a gente praticar junto e você vai ver que não tem mistério. Vamos lá então, vamos começar? Para começar, vamos falar do que é uma equação. Equação vem de igual, ela é alguma coisa igual a outra. Então, no caso, nós temos alguma coisa igual a zero. Se ela é uma equação, significa que a gente quer descobrir o valor de alguma coisa. Alguma coisa nessa equação ainda é desconhecida. E a gente geralmente chama de x. Mas esse x ele é chamado de incógnita da equação. Ele é incógnito, ele é o valor desconhecido da nossa equação. Poderia ser y também, poderia ser z. A letra não importa. A letra que está sendo utilizada para representar o valor desconhecido não importa. A gente vai usar o mesmo método para resolver a equação. Por que é uma equação do segundo grau? Porque o maior expoente de x é 2. Se tivesse o maior expoente de x fosse 3, já seria uma equação do terceiro grau. Se o maior expoente de x fosse 4, seria uma equação do quarto grau. E daí por diante. Então temos aqui uma equação do segundo grau. O que é importante você saber sobre uma equação do segundo grau? Se ela é do segundo grau, então significa que tem dois valores de x que vão servir, que vão satisfazer essa equação. Então no final, a gente tem que ter dois valores de x. x1 e x2 que vão servir para resolver a equação do segundo grau. Então, no final, os valores que a gente vai encontrar, se você substituir eles em x, isso aqui vai ter que dar zero. E vão ser dois valores. Esses dois valores, inclusive, podem ser iguais, tá? Você pode ter x1 igual a x2, não tem problema nenhum. Mas se ela é uma equação do segundo grau, significa que ela tem duas soluções. A gente chama os valores de x de duas soluções. A gente também chama os valores de x de raízes. Então é muito comum você ver os exercícios te pedindo quais são as raízes da equação. Significa que ele quer que você encontre os valores de x. Não está querendo que você tire raiz da equação, não. Não. Quando falar as raízes da equação, é você achar as raízes, x1 e x2. Os valores de x são chamados de raízes da equação, ou soluções da equação. Então, se te pedir, encontre as soluções da equação, nada mais é do que encontrar os valores de x1 e x2, os valores que satisfazem essa equação. E aí, como é que a gente faz para resolver a equação do segundo grau? A equação do segundo grau, ela tem uma formulinha específica, que é a famosa fórmula de Bhaskara. A gente vai dizer, então, que a equação do segundo grau ela tem uma forma geral, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E aí, os valores de x eles vão ser dados pela fórmula de Bhaskara. Os valores de x são encontrados pela seguinte fórmula. Menos b, então b é esse termo que está aqui junto de x elevado a 1, mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque o mais vai me dar x1 e quando eu usar o menos vai me dar x2. Então, tanto faz, eu posso usar tanto mais quanto menos aqui antes da raiz quadrada. B ao quadrado, então b, esse termo aqui, ao quadrado, o termo que está junto de x elevado a 1, menos 4ac, 4 vezes a vezes c.
A é o termo que está junto do x ao quadrado e C é o termo que não tem x nenhum junto dele. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, aqui da gente, ó, quem é A? A é esse termo que está aqui, ó, é o número 1, porque é o número 1 que está multiplicando x ao quadrado. Então, no nosso exemplo, eu posso dizer que A é igual a 1. Quem é B? B, ó, é o menos 5, que é o número que multiplica o x elevado a 1. Então, B igual a menos 5, B igual a menos 5 e C igual a mais 6. Porque o C é o termo que não tem x nenhum junto com ele. Então, como é que a gente vai resolver essa nossa primeira equação do segundo grau? Vamos substituir os valores aqui que a gente na equação de Bhaskara. Então, vamos lá. Quem é menos B? Menos B vai ser menos quem é o B? Menos 5. Então, veja que o B é menos 5, menos o B. B é inteirinho menos 5, não é só o 5, não. Agora, quem é B ao quadrado? B ao quadrado é menos 5 ao quadrado. Menos 4AC. 4 vezes. Quem é o A? 1 vezes C, que é mais 6. Dividido por 2 vezes A. 2A vai dar 2 vezes 1. E agora vamos fazer as contas, né? Menos menos 5. Menos com menos, a gente sabe que dá mais. Então, isso aqui vai dar mais 5. Mais ou menos. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos com menos dá mais. 5 vezes 5 dá 25. Então, isso aqui dá 25. Menos. Menos 4 vezes 1 vezes 6. Menos com mais dá menos. Com mais de novo, continua menos. Então, isso aqui vai ser menos. 4 vezes 1 vezes 6. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 6 dá 24. Então, isso aqui vai dar 24. E 2 vezes 1 dá 2. Isso aqui vai dar 2. E agora a gente então tem x igual a mais 5 mais ou menos 25 menos 24 vai dar 1. Raiz de 1 dividido por 2. Então, 25 menos 24 dá 1. Então, agora eu tenho x igual a mais 5 mais ou menos raiz de 1 dividido por 2. As raiz de 1 eu sei que é 1, né? Então, eu tenho que x, então x igual a mais 5 mais ou menos 1 dividido por 2. E aí, como eu tinha dito lá no início, esse mais ou menos aqui é para a gente chegar no final e abrir, fazer o x1 e o x2. Vamos lá, então. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? x1. O primeiro valor de x que é possível para essa equação. Vou usar o sinal de mais. 5 mais 1 sobre 2. E x2, vou usar o sinal de menos. 5 menos 1 sobre 2. Vou até colocar um traço aqui no meio. E qual é o valor de x que está certo? x1 ou x2? Os dois estão certos. Os dois servem. A equação de segundo grau ela tem dois valores de x que servem. Então vamos lá. Vamos fazer os dois lados aqui. 5 mais 1 dá 6, né? Então isso aqui fica 6 dividido por 2. Isso aqui, 5 menos 1. 5 menos 1 dá 4. Então isso aqui fica 4 dividido por 2. Então, x1, 6 dividido por 2, 3. E x2 é igual a 4 dividido por 2, vai dar 2. Então, quais são os valores de x? Como é que a gente fala aqui o resultado final? X igual a 3, ou, a gente usa o ou mesmo, ou x igual a 2. Então, a equação de segundo grau ela tem dois valores possíveis para x. Como eu disse, esses valores podiam, inclusive, ser diferentes. Pode um ser positivo, outro negativo. No caso aqui, a gente deu sorte e vieram dois valores positivos fáceis de calcular. Vamos ao segundo exemplo, então. Tenho x ao quadrado mais 3x mais 2. Eu sempre vou comparar com ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, aqui, nesse caso, eu tenho que a é 1, b é igual a 3 mais 3 e c é igual a mais 2.
E aí vamos usar a fórmula de Bhaskara. Aqui eu queria te ensinar uma outra coisa que geralmente você vai ver nos livros e algumas pessoas preferem fazer assim. Algumas pessoas preferem chamar esse termo aqui de dentro, ó, esse b ao quadrado menos 4ac, gostam de chamar de delta. Aí dizem que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E calculam esse delta separadamente. Então elas gostam de dizer que a fórmula de Bhaskara é assim: x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Muda alguma coisa? Muda absolutamente nada, tá bom? Isso aqui é só uma maneira que as pessoas preferem de separar esse cálculo do que vai aqui dentro da raiz, fazer separadamente e depois jogar dentro da raiz. Mas o resultado, a fórmula é exatamente a mesma, tá bom? Vamos fazer uma vez aqui utilizando o delta para a gente, porque de repente a sua escola, a sua professora, seu professor vai fazer dessa maneira e eu quero que você saiba como é que se calcula o delta também. Então aqui no nosso caso, a gente vai ter, qual vai ser o valor de delta? Delta vai ser b ao quadrado. B é mais 3, né? Então vai ser mais 3 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é mais 2. Então, nós vamos ter que delta igual mais 3 ao quadrado dá 9. Menos, opa, aqui eu tenho menos, com mais, menos com mais, menos, com mais, menos de novo. Então, menos. E aqui vai dar quanto? 4 vezes 1, 4. Vezes 2, 8. Então, aqui, menos 8. Então, delta é igual a 9 menos 8, delta é igual a 1. Então, raiz de delta é igual a quanto? Igual a raiz de 1, que é igual a 1. Então, já vai jogar aqui na equação, ó, raiz de delta, você já sabe que é 1. Então, vai ficar uma coisa um pouquinho mais bonitinha de se trabalhar, mas é a mesma coisa. Então, ó, x é igual a menos b. Quem é b? B é mais 3. Mais ou menos raiz de delta, a gente já viu que dá 1 sobre 2a. A é 1, então isso aqui vai ser 2 vezes 1. Então, x igual menos com mais dá menos, né? Então, menos 3 mais ou menos 1 dividido por 2 vezes 1, que vai dar 2. E agora a gente abre, então, porque a gente sabe que esse sinal de mais ou menos aqui é para a gente abrir em x1 e x2 e que os dois valores servem. Então, vamos fazer x1 é igual a menos 3 mais 1 dividido por 2, x2 é igual a menos 3 menos 1 dividido por 2. Deixa eu botar uma linha aqui no meio. Então, teremos que x1 é igual a menos 3 mais 1, menos 2 dividido por 2. E x2 é igual a menos 3 menos 1, menos 4 dividido por 2. Então, x1 dá menos 2 dividido por 2, menos 1. E x2 dá menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, como é que você vai falar a resposta dessa equação? Você vai falar que x é igual a menos 1 ou x igual a menos 2, porque os dois valores servem. Então, se você testar x igual a menos 1 e testar x igual a menos 2 na equação, vai dar exatamente zero. Tá bom? Então, é isso que significa resolver a equação, é encontrar os valores de x que vão fazer com que no final o resultado seja zero. Agora eu quero que a gente resolva 3x ao quadrado mais 12x mais 10 igual a menos 2. Agora presta atenção que, olha, do outro lado não tem zero, tem menos 2. E a gente sempre tem que comparar a nossa equação, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Do outro lado tem sempre que estar zero. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse menos 2 daqui e passar ele para cá, para deixar zero desse lado de cá. Como é que eu vou fazer isso? Então, primeiro eu tenho que, para poder usar a fórmula de Bhaskara, primeiro eu tenho que ajeitar
a minha equação. Então, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar 3x² mais 12x mais 10 menos 2 está do lado direito do sinal de igual. Para ele passar para o lado esquerdo, ele tem que ficar mais 2. Então, ele muda de lado, trocando o sinal. Igual a zero. Agora sim eu tenho zero do lado direito do sinal de igual. Agora eu estou vendo 10 mais 2. Como nenhum desses termos tem x, eu posso somar eles. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3x² mais 12x mais 12 igual a zero. Agora sim eu tenho alguma coisa que está da forma ax² mais bx mais c igual a zero. Agora eu tenho a, b e c certinho. É só agora que eu posso utilizar a fórmula de Bhaskara. Toma muito cuidado com isso, tá bom? Vamos lá então. Agora vamos identificar quem são a, b e c. Agora sim eu posso dizer que a é igual a 3, b é igual a 12 e c também é igual a 12. E agora eu já sei que eu posso fazer logo o delta. Vamos usar a formulinha do delta. Eu sei que delta é b² menos 4ac. Então, delta é 12² menos 4 vezes 3 vezes 12. Então, delta é igual. Quanto dá 12 ao quadrado? 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. Menos 4 vezes 3, 12. Vezes 12, 144 de novo. 144. Então, delta igual a zero. Se delta é igual a zero, quando eu fizer raiz de delta, também vai dar zero. E agora eu utilizo a fórmula de Bhaskara. Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí, de novo, eu posso traçar uma linha aqui no meio e dizer que x1 é igual a menos b. Quem é menos b? Menos b é menos 12. Mais ou menos raiz de delta. Vou fazer o mais, né? Mais raiz de delta dá zero dividido por 2a. Então, é 2a é 2 vezes 3, porque a dá 3. E x2? X2 dá menos 12, mais ou menos zero também, dividido por 2 vezes 3, 2a. Então, x1 é igual a menos 12 dividido por mais zero, menos 12 mais zero dá menos 12. 2 vezes 3 dá 6. E x2 igual a menos 12 dividido por 6 também. Então, x1 dá 12 dividido por 6 dá 2. Então, x1 dá menos 2. E x2 também dá 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 dá 2, menos 2. Então, o que eu tenho? Que x1 é igual a menos 2 e x2 também é igual a menos 2. Que no caso, então, como eu já tinha adiantado, a gente tem uma equação de segundo grau que tem duas soluções iguais. Então, você vai falar duas soluções iguais ou duas raízes iguais, dois valores de x iguais. É a mesma coisa falar dessas três formas, tá? E o que você percebe? Sempre que o seu delta for igual a zero, se o delta for igual a zero, então as duas raízes serão iguais. Se o delta for igual a zero, então x1 vai ser igual a x2. Lembrando que a equação continua tendo duas soluções, duas raízes, mas elas são iguais e não tem problema nenhum. O delta ser zero, não tem problema nenhum ela ter duas raízes iguais, tá bom? Vamos fazer nosso último exemplo, então. Nesse último exemplo, o que a gente está vendo? É que eu tenho zero aqui, mas eu só tenho dois termos do lado esquerdo. E eu sempre tenho que comparar com ax² mais bx mais c igual a zero para poder usar a fórmula de Bhaskara. Ora, onde é que está o c aqui nesse lado esquerdo aqui? Se ele não está aparecendo, eu vou fazer ele aparecer. Se ele não está aparecendo, é o quê? É porque ele é zero. Ó. 2x² menos 10x. Posso colocar um zero aqui? Posso, que eu não altero nada. Mais zero igual a zero. Então, eu coloquei esse zero aqui
para poder fazer aparecer alguma coisa igual a isso aqui. E colocar o zero, eu não alterei nada. Então, agora eu sei que A é igual a menos 2, B é igual a menos 10 e C é igual a zero. Então, se eu for calcular o delta, que é B ao quadrado menos 4AC, vai dar delta igual a menos 10 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes zero. E aí, ó, qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. E menos 10 ao quadrado vai dar 100. Então, delta dá igual a 100 menos zero. Então, nem vou colocar esse zero. Delta igual a 100. E raiz de delta, tá? Qual é a raiz de 100? É 10. Então, raiz de delta é igual a raiz de 100. E agora eu jogo na fórmula de Bhaskara. Então, eu tenho que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, tudo isso sobre 2a. Então, x é igual. Quem é b? Menos 10. Então, menos 10 mais ou menos raiz de delta, que é 10. Tudo isso sobre 2a. 2 vezes menos 2. Então, isso daqui vai ser igual. Menos com menos dá mais. Isso aqui dá mais 10, mais ou menos 10. Tudo isso dividido por mais com menos. Se não tem nada na frente do 2, é porque tem mais aqui, né? Então, mais com menos dá menos. Então, tudo isso dividido por 2 vezes 2 dá 4. Então, tudo isso dividido por menos 4. Então, agora, como eu tenho mais ou menos, eu faço aquele traço e lá vou eu. Então, x1, eu vou usar o sinal de mais e vai ser 10 mais 10 dividido por menos 4. E x2 eu vou usar o sinal de menos. Então, 10 menos 10 dividido por menos 4. Então, x1, 10 mais 10 dá 20, dividido por menos 4. E x2 dá 10 menos 10 dá 0, dividido por menos 4. Então, x1, 20 dividido por 4 dá 5. E aqui é sinal de mais, porque não tem nada na frente do 20. Mais com menos dá menos. Então, isso aqui dá 20 por 4, menos 5. E x2, 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, x1 igual a menos 5, x2 igual a 0. Então, você vai falar que x igual a menos 5 ou x igual a 0. Os dois valores servem. Então, como eu tinha falado antes, a equação do segundo grau ela tem sempre duas soluções. No caso aqui, são duas soluções diferentes e uma delas é x igual a 0. X pode ser 0? X pode ser 0. Não tem problema nenhum. Então, aqui a gente encerra mais essa aula de equação do segundo, de resolução de equação do segundo grau. Eu espero que você tenha entendido e espero que você deixe suas dúvidas aqui nos comentários. Não esquece, não existe dúvida boba, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha tido, as dúvidas são o que nos fazem enriquecer de conhecimento. É na dúvida que você melhora, é na dúvida que você aprimora. Então nunca tenha vergonha, porque aqui sua dúvida nunca será boba. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal. E nos vemos no próximo vídeo muito em breve, tá bom? Tchau, tchau.